Se você está vendo esse vídeo, significa que alguém adoraria ver o UFC com você. Então, te mandaram isso aqui para você entender todas as fofocas e intrigas e polêmicas que estão rolando na atualidade, desde lá a época do Anderson Silva para cá. Porque depois que o Spider se aposentou, aconteceu uma porrada de coisa e o Brasil tá super por fora de UFC. Eu tive essa experiência recentemente e agora, então, para ajudar a pessoa que te enviou esse vídeo, vou explicar aqui o que rolou na época pós Anderson Silva, quais são as tretas da atualidade do UFC, as polêmicas, quem que odeia quem que vai arrancar a cabeça de quem. E no finalzinho eu vou falar aí sobre o GOAT, o maior de todos os tempos, the greatest of all times. Vamos começar então falando de Anderson Silva. Esse cara aqui que com certeza você já ouviu o nome dele. Você sabe que é o Spider, né? O maior que nós já tivemos no Brasil. E foi um cara que fez e aconteceu quando ele estava no UFC. Ele teve a época de auge dele, né? A gente teve a nossa era Anderson Silva, que foi dos anos de 2006 a 2013, quando finalmente, né, ele foi lá e perdeu o cinturão dele. A gente chegou a ter 3 cinturões no Brasil. A gente chegou a ser simultaneamente campeão dos penas com o José Aldo, aqui à direita. A gente chegou a ser campeão dos meio pesados com o Lyoto Machida, aqui à esquerda, que depois perdeu o cinturão pro Shogun, Maurício Shogun, que finalmente perdeu o cinturão por John Jones, né? E a gente teve também nos pesos médios Anderson Silva, que teve um dos maiores reinados da história do esporte. Mas aí beleza, em 2011 John Jones chegou, passou o carro no nosso Shogun e desde então ele teve um longo reinado, né? Foram aí quase 14 anos de campeão dos pesos meio pesados e ele foi o GOAT dessa categoria, né? Perceba, quando eu falar GOAT, eu vou falar muito essa expressão, GOAT. G-O-A-T. O GOAT é o greatest of all times, né? Então é o maior de todos os tempos daquela divisão ali. John Jones foi o GOAT do meio pesado, né? Que é a categoria, a segunda maior categoria do UFC em peso. Anderson Silva, que reinou nos pesos médios até o ano de 2013, que foi quando a gente teve esse fatídico momento aqui, no qual ele foi ter a revanche com Chris Weidman, um americano, e aí ele teve essa lesão grave aqui na perna dele. Muitas pessoas viram só essa foto, alguns chegaram, né, a ver a luta ao vivo, mas esse aqui foi o início do fim pro Anderson. Ele até chegou a ter outras lutas, né, no UFC depois desse momento aqui, mas, né, foram quase que todas ali derrotas, né, ele entrou ali na despedida da carreira dele. O nosso rei José Aldo foi o campeão indiscutível dos pesos penas por muitos anos. Ele foi o campeão mais dominante da história dessa categoria, tava numa sequência absurda de vitórias e aí chegou esse rapaz irlandês aqui e fez acontecer em 13 segundos contra o José Aldo, né? Então foi uma coisa que marcou época, né? Marcou a geração ali. E isso aqui, essa, para quem não sabe, foi a luta que fez o McGregor explodir. Isso aqui em 2015 foi o que realmente fez o mundo falar, opa, quem que é esse cara aqui? E aí o próprio McGregor levou o UFC para outro patamar. Mas para quem não sabe, e o Conor McGregor, né? O que aconteceu com ele? Ele não tá mais lutando, né? Ele já não luta aí há mais de 4 anos. O que aconteceu com o McGregor foi, ele teve esse momento de auge contra o Aldo. E aí todos os holofotes estavam nele. E de fato ele venceu a luta em 13 segundos contra o Aldo, nem teve conversa. Após esse momento de destaque, ele ainda subiu de categoria e reinou em mais uma categoria, a categoria dos pesos leves, né, categoria até 70 quilos. E ele foi duplo campeão. Só que quando ele venceu o Ed Álvares e virou campeão de 2 categorias diferentes, começou também o declínio dele no momento que ele topou com um cara que foi o início da era do Daguestão, do pessoal ali do Cáucaso, né, os russos do Daguestão, que começou com esse cara aqui, Khabib Nurmagomedov, que submeteu, né, finalizou o McGregor no 4º round, nessa luta que foi talvez uma das maiores, se não a maior de todos os tempos do UFC. Inclusive, depois da luta foi um absurdo aqui. O Khabib ele saiu, pulou para fora do octógono e foi sair na mão com a equipe do McGregor. Foi uma coisa que realmente nunca tinha acontecido, foi sem precedentes. E, cara, essa foi possivelmente a maior rivalidade do MMA até hoje, porque os dois se odiavam e até hoje se odeiam com todas as forças. O McGregor ele foi o cara do Dirty Talk, ele foi o cara que falou, né, desrespeitou o Khabib, desrespeitou a família do Khabib, desrespeitou a religião do Khabib, o país do Khabib, e aí o Khabib Nurmagomedov foi lá e fez isso aqui com o McGregor. Mas aí beleza, o início do fim pro McGregor foi essa luta aqui com Dustin Poirier, no qual ele já havia perdido uma batalha pro Dustin, e aí ele foi ter a revanche, né? E aí ele teve uma contusão aqui parecidíssima com a do Anderson Silva, né, onde aconteceu essa cena maravilhosa aqui. E desde então nós não vimos mais o Notorious Conor McGregor no UFC. Mas aí beleza, esse foi o prefácio do vídeo. E agora? Hoje no Brasil nós temos esses grandes nomes, né? A gente tem o nosso Charlinho do Bronx, Amanda Nunes, Alex Poatan e Alexandre Pantoja. Hoje são os nossos maiores destaques no UFC. Porém,
Charles do Bronx recentemente perdeu talvez aí que seja a última chance dele de lutar pelo cinturão. Alex Poatan recentemente perdeu numa decisão para o Magomed Ankalaev. E Amanda Nunes estava aposentada e vai voltar agora, né, para tentar disputar o cinturão novamente no UFC. E o nosso único campeão atualmente, né, que detém o cinturão hoje é Alexandre Pantoja, né? Ele tá carregando o Brasil nas costas no UFC. E agora a coisa fica interessante porque recentemente, no dia 4 de julho de 2025, Donald Trump soltou aos holofotes do mundo que gostaria de fazer uma edição do UFC na Casa Branca. Não coincidentemente, ano que vem, 4 de julho de 2026, vai dar num sábado, que é o dia onde sempre são as edições do UFC. E assim que o Donald Trump anunciou isso, o McGregor foi lá, aproveitou o timing, que ele é um gênio do marketing da atenção, falando que vai ser uma honra, conte comigo. Pro Dana White, o presidente do UFC, isso pode significar uma porção de coisas. Pode ser o retorno do McGregor, o retorno do John Jones, retorno do Francis Ngannou, a gente não sabe ainda, não foi anunciado. Sem mais delongas, vamos agora às tretas de cada categoria do UFC para você entender quem são os atuais campeões de cada divisão, quem é a maior estrela do UFC hoje e vamos entender por que algumas categorias estão pegando fogo e outras não. Começando pelo peso mosca. Nossa única categoria do UFC é até 56 quilos, onde a gente tem um brasileiro reinando hoje. O próprio campeão Alexandre Pantoja até recentemente estava posicionado em nono no ranking pound for pound, e agora com a sua quarta defesa de cinturão subiu para o quinto lugar. Mas o fato dessa categoria de peso ter os lutadores mais leves do UFC masculino acaba trazendo menos vendas, vendem menos pacotes pay-per-view e chamam menos atenção. Por isso o nosso Alexandre Pantoja acaba tendo menos holofotes do que as outras categorias. O Pantoja já não é mais um jovem e dificilmente ele vai passar a marca do Demetrius Johnson, que é o GOAT dessa categoria do UFC. Segunda categoria, peso galo até 61 quilos. Campeão atual, Merab Dvalishvili. Ele é o terceiro do ranking pound for pound, merecidamente, apesar dele ser levinho. Ele é um cara que o apelido dele é The Machine, né? Ele é a máquina, porque ele tem um cardio infinito. É o campeão, o recordista de quedas no UFC hoje e logo ele vai passar o Dominick Cruz, que é o atual GOAT da categoria. Ele está simplesmente a 2 rodadas, 2 lutas de se tornar o maior de todos os tempos no UFC nessa categoria. Eu acho que ele vai conseguir sim. Peso pena até 65 quilos, atual campeão Alexander Volkanovski, o nosso querido Volk. Ele é o 6º no ranking pound for pound. O Volk é o campeão mais dominante do UFC desde José Aldo, né, que é o GOAT dessa categoria, o José Aldo pelo reinado que ele teve. Mas apesar dele ter perdido o cinturão e recuperado recentemente, cara, ele perdeu só pra Elite. Ele perdeu só pro Islam Makhachev e o Ilia Topuria, que a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Ele ainda tem mais 3 defesas de cinturão para se tornar o novo GOAT da categoria. E nessa altura do campeonato, apesar dele ainda estar num nível elevadíssimo, né, ele estaria ali perto dos 40 anos de idade já, quando batesse essa marca. E eu não sei se isso vai se concretizar. Eu chutaria que não. Peso leve, até 70 quilos. Essa categoria até muito recentemente era desse carinha aqui do lado direito, que é o Islam Makhachev, que é o novo Khabib. Lembra lá do Khabib, que bateu no Conor McGregor? Esse cara aqui é tipo o irmãozinho dele de criação. Priminho dele, de primeiro grau, do mesmo equipe, mesmo treinador, da galera do Daguestão. E aí o Topuria simplesmente chegou, ele virou campeão dos pesos penas, ganhou do Volkanovski, virou campeão e falou, galera, quer saber? Defendi o cinturão aqui, nocauteei Max Holloway, tô subindo para a categoria de cima para pegar o Islam Makhachev. E aí ele subiu, só que o Makhachev, entre aspas, fugiu dele porque falou, segundo ele, né, que queria subir para a categoria de cima, tentar o duplo campeonato também. Então, fugiu, não sabemos. O que importa é que esse cara do lado esquerdo, Ilia Topuria, que é um cara georgiano, naturalizado espanhol, / alemão, meio bagunçada a história dele, ele é hoje a maior estrela do UFC. Ele é o número 1 no ranking pound for pound, que é o ranking peso por peso, né, independente de... Ou seja, comparando os lutadores não pelo seu tamanho, mas pelos seus feitos no UFC. Ele tá invicto, ele é duplo campeão, porque ele já conquistou o segundo cinturão recentemente contra o Charles do Bronx, nosso Charlinho. E aí ele vagou peso pena, subiu pro peso leve, conseguiu o cinturão e agora os boatos são que ele vai buscar o terceiro cinturão e ele, né, pode se tornar, né, pode vir a ser o primeiro triplo campeão da história do UFC. Se ele sobe de categoria, encara ali o vencedor de Jack Della Maddalena contra Islam Makhachev e ele vencer, ele vai ser o primeiro de todos os tempos a conseguir isso e muito provavelmente o único, né? E o maior rival dele hoje é esse cara aqui da direita, que é o Islam Makhachev. Então, só mais uma vez para recapitular, para ficar claro por que esse cara é a maior estrela do UFC hoje e o que ele tá fazendo é um absurdo. Ele venceu o cinturão até 65 quilos de um cara que era dominantíssimo, que era o Volkanovski. Tirou o Volkanovski pra nada. Defendeu o cinturão contra Max Holloway, que é o lutador com mais volume no UFC.
e nocauteou, foi o primeiro a nocautear Max Holloway, que era o cara inocauteável, que alguns diziam que era o melhor boxe do UFC. Topuria foi lá que mostrou que o boxe dele é melhor ainda. Depois subiu pro peso leve, pegou o nosso Charles do Bronx e nocauteou também o Charles do Bronx, conseguindo o segundo cinturão. Charles do Bronx, pra quem não sabe, foi um dos atletas do UFC que teve a maior trajetória, mais longa até chegar no cinturão. E ele simplesmente não desistiu. Perdeu, venceu, levantou de novo, caiu, levantou mais uma vez, né? Conseguiu o cinturão, perdeu pro Islam Makhachev, né? O Khabib 2. E aí disputou contra o Topuria e foi derrotado, né? Foi uma derrota dura pra gente assistir, mas quem prevaleceu foi Ilia Topuria, né? Estrela número 1 do UFC. E o que tudo indica a essa altura do campeonato é que vem aí uma super luta em 2026. Porque se Islam Makhachev vencer Jack Della Maddalena, campeão dos meio-médios, a gente vai ter esse confronto aqui, que é o que o mundo inteiro do MMA tá esperando pra ver. A super luta, Islam Makhachev à esquerda contra Ilia Topuria na direita, que seria gigante. Independente de quem ganhar, essa luta vai ser a maior em nível técnico de todos os tempos do UFC, que são caras com estilos diferentes e é o que todo mundo quer ver. Na categoria peso meio médio até 77 quilos, a gente tem o campeão Jack Della Maddalena, um australiano, assim como o Volkanovski. Ele é hoje o 8º do ranking pound for pound, tá há 9 anos sem perder, 18 lutas, né? Então ele estreou no MMA, perdeu as 2 primeiras, começou mal no MMA, e aí as 18 próximas lutas ele venceu todas até virar campeão do UFC. O GOAT dessa categoria é o grande Georges St-Pierre, considerado por muitos o GOAT de todos os tempos do MMA. E o próximo oponente dele, como eu falei, vai ser Islam Makhachev. Peso médio, até 85 quilos. Essa é a categoria do Anderson Silva, para quem não sabe. Hoje, quem reina é o DDP, Dricus du Plessis, que é o sul-africano. Ele é hoje o 4º no ranking pound for pound, tá há 7 anos sem perder, e o próximo oponente dele é o Lobo, Khamzat Chimaev. Muitos estão prevendo que o Lobo vai levar essa luta, mas a verdade é que é muito imprevisível, ninguém sabe o que vai acontecer. Porque da mesma forma que o Dricus du Plessis chegou até aqui de forma que ninguém sabe como, ele tem um estilo de luta muito estranho, muito fora do comum, o Khamzat Chimaev é a maior promessa também no nível Ilia Topuria, né, de ser um super campeão, de ter super lutas. Hoje é o cara mais promissor do UFC, que não é campeão ainda, Khamzat Chimaev, que é um lutador checheno, que tem o mesmo estilo de wrestling, daquela luta agarrada do pessoal do Daguestão, e eles vão se colidir. O GOAT da categoria, como eu falei, o Anderson Silva com 11 defesas de cinturão, e o Dricus, né, ele já tem 31 anos, infelizmente eu não acho que ele vire o GOAT dessa categoria, até porque a gente está falando do Anderson Silva aqui. Eu acho que se eu fosse apostar, eu apostaria inclusive que o Khamzat ganha essa luta, mas como eu falei, né, não ficaria impressionado se o Dricus mais uma vez surpreendesse todo mundo e conseguisse vencer essa luta na decisão. Penúltima categoria, meio pesado até 93 quilos. Campeão atual, Magomed Ankalaev, o Coruja. A cara de coruja dele. Ele é hoje o 7º no ranking pound for pound, está há 7 anos sem perder. O próximo oponente dele não foi confirmado ainda, mas os boatos fortes é que será uma revanche com o nosso grande Alex Poatan, mãos de pedra. O GOAT dessa categoria é o John Jones, que tem 14 defesas de cinturão. Eu acho simplesmente... Eu acho não. É impossível o Ankalaev passar o John Jones como GOAT dessa categoria, porque, cara, o John Jones chegou, ele tinha 20 e poucos anos, né? O Ankalaev já passou dos 30 também. Então não vai acontecer, mas vamos ver se o Ankalaev vai conseguir defender o cinturão dele contra o Poatan, ou que seja, né, o próximo adversário dele. Há boatos que vai ser o Poatan, há boatos que vai ser Iri Prohaska, não sabemos ainda. Mas beleza, quem é Alex Pereira Poatan, mãos de pedra? Esse cara aqui, ele fez algo simplesmente inacreditável no UFC. Ele é originalmente uma lenda do kickbox, lá do Glory, do maior evento de kickbox do mundo, e ele foi desafiado por Israel Adesanya, na época, um dos campeões do UFC. Na época, o Adesanya fez uma provocação ali na internet pro Alex e ele simplesmente veio pro UFC e em 4 lutas ele venceu o Adesanya e virou campeão do peso médio. Não bastante isso, ele foi lá e virou campeão meio pesado também em 2 lutas e aí ele se tornou duplo campeão em apenas 2 anos, algo jamais feito antes. Ele tem os recordes de ter 7 lutas por cinturão em 816 dias, a maior frequência que um desafiante a cinturão e campeão teve, e ele teve 3 defesas de cinturão em 174 dias, todas em 2024, e ele foi o lutador do ano. Se você quiser entender melhor quem é Alex Poatan, coloca aí na internet depois, lutas do Poatan 2024, e você vai entender por que esse cara aqui virou uma sensação mundial
e ele é hoje talvez a segunda maior estrela do UFC, atrás apenas do Ilia Topuria. Ele foi também primeiro duplo campeão brasileiro no UFC e o boatos que vem aí também uma tentativa de triplo cinturão. Aqui foi a luta dele contra Iri Prochazka, no qual ele defendeu o cinturão e tirou o Prochazka pra nada. Aqui ele tá tirando onda com o Jamal Hill, que foi um dos desafiantes que passou por ele no UFC 300, que foi um dos maiores pay-per-views de todos os tempos. Daí, no UFC 313, em março de 2025, ele teve a sua mais difícil defesa de cinturão, que foi contra o cara totalmente antijogo para ele, que era esse cara aqui do Cáucaso, da galera do Daguestão, Magomed Ankalaev, que prometia que ia sair na mão. E ele de fato saiu na mão com o Poatan e foi bem na trocação. Ele até tentou algumas quedas, mas o Poatan defendeu todas. Só que infelizmente ele amarrou muito a luta, foi muito pra grade e aí o resultado foi derrota do Poatan por decisão dos jurados. Mas aí, pera aí, Poatan triplo campeão, como assim? Daqui a pouquinho eu vou falar do peso pesado e vocês vão entender quem que são esses dois caras aqui na tela, né? O John Jones e o Tom Aspinall. Mas o fato é que esse carinha da esquerda aqui tava fugindo desse cara do meio. Eles são do peso pesado. E aí o boato é que Poatan ia subir de peso para pegar o campeão do peso pesado, sendo assim o primeiro a tentar o triplo campeonato do UFC. O que vai acontecer agora de fato ninguém sabe, porque pode ser o triplo campeonato ou pode ser essa revanche contra Magomed Ankalaev. As fontes mais confiáveis apontaram nas últimas semanas que vai rolar sim a revanche antes dessa possibilidade de triplo campeonato. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse segundo encontro de Alex Poatan com Magomed Ankalaev para depois a gente falar aqui do peso pesado. Hoje quem reina no peso pesado é esse cara aqui à esquerda, Tom Aspinall. Ele tá em nono no ranking pound for pound, ele só foi derrotado uma vez na carreira faz 10 anos, e o próximo oponente dele, novamente, não foi confirmado ainda, mas as fontes mais confiáveis apontam que vai ser o francês Cyril Gane, que é o número 1 do ranking, e o GOAT dessa categoria é o Stipe Miocic, que tem 4 defesas de cinturão. O Tom Aspinall era campeão interino e se tornou campeão oficial agora depois que John Jones se aposentou em junho, e tudo indica que ele pode se tornar assim o GOAT dessa categoria, porque ele ainda está muito novo e tem muito chão pela frente. Eu acho que ele vai se tornar o GOAT da categoria? Não. Eu acho que ele vai acabar pegando John Jones em breve aí, e ele vai perder por John Jones, infelizmente. Mas, novamente, né, peso pesado, uma mão pesada que entrou, acabou a luta. Eu não acho impossível a vitória dele, né, e se ele supera um desafio como o John Jones a ele, ninguém para ele, mas eu, sinceramente, hoje, se eu fosse botar as minhas fichas, eu colocaria no Jones. E aí, cara, essa aqui é a maior novela do UFC hoje. John Jones aqui à esquerda, que é o nosso campeão lá do começo do vídeo, que foi campeão com 20 e poucos anos em 2011, ele reinou por 3 gerações de lutadores do UFC. E quando ele chegou, ele era o novão da categoria. Daí ele limpou toda a geração passada, que era o pessoal velho da época dele. Ele pegou uma nova geração, que foi o pessoal ali da época do Daniel Cormier, limpou a categoria toda, venceu lutadores como o Alexander Gustafsson, que foi uma das defesas de cinturão mais empolgantes dele. E agora, mais recentemente, né, ele chegou numa terceira geração de lutadores, subiu de categoria, venceu no peso pesado e defendeu o cinturão. Então ele foi possivelmente o único lutador do UFC que atravessou gerações sem perder, só que infelizmente ele deu uma manchada no legado dele, porque nos últimos 2 anos esse carinha aqui da Inglaterra provocou ele falando que ele estava fugindo, e o Tom Aspinall aqui do lado direito falou que ia aposentar o John Jones sem dar um único soco, e o Aspinall conseguiu. Depois de 2 anos, o Jones se aposentou agora em junho de 2025. Só que a maior reviravolta dessa novela toda foi Donald Trump falando que gostaria de ter um UFC na Casa Branca no 4 de julho de 2026. Aí adivinha? Simplesmente John Jones anuncia que vai voltar da aposentadoria, vai se desaposentar, porque agora ele tem uma causa maior, que é maior que dinheiro, que é maior que tudo, é um nobre motivo para voltar. Então, basicamente, ele anunciou que vai lutar nesse UFC. Até o McGregor, que tá lá querendo ser presidente da Irlanda, resolveu voltar. E óbvio, né, como ele tá velho, ele não quer passar vergonha de graça, ele vai pegar ali o Michael Chandler também em final de carreira igual ele. Bom, agora é pra você se programar, pra você assistir o UFC com a pessoa que te mandou esse vídeo. Os próximos grandes eventos serão: o primeiro vai ser amanhã, inclusive, o UFC 318, vai ser a disputa do cinturão BMF, Baddest Motherfucker, né, ou seja, o cara mais brabo... que vai ser a despedida do Dustin Poirier, o Diamond, aqui do lado direito, contra Max Holloway. Cara, essa luta aqui, ela é uma excelente luta para te iniciar no mundo das lutas. Por quê? São os 2 caras mais porradeiros do UFC. Esse cara da esquerda aqui é o campeão recordista de número de golpes desferidos por luta. E o Dustin Poirier, que tá do lado direito, eles já se enfrentaram 2 vezes, o Poirier ganhou as 2 lutas, essa vai ser o terceiro encontro deles e vai ser a despedida do Poirier. Mais poético ainda é que a primeira luta do Holloway no UFC foi contra o Poirier, que já era veterano, e agora a última luta do Poirier vai ser contra o Holloway,
que vai ajudar na despedida dele. E em agosto a gente vai ter o UFC 319, disputa do cinturão do DDP, Dricus du Plessis contra o Khamzat Chimaev, uma das grandes promessas do UFC hoje. E aí a gente tem os UFCs 320, 21, 22, 23, que são os UFCs restantes aí do ano. Aí o que vai ter, né? Não temos confirmado ainda, mas os boatos mais fortes são Poatan e Ankalaev 2, a revanche. Com Aspinall contra Ciryl Gane, primeira defesa de cinturão como campeão 100% do peso pesado do Aspinall. E Ilia Topuria versus Paddy Pimblett, que é um boato forte que o UFC quer manter o Topuria no peso leve por um tempo, para eles construírem simultaneamente em categorias diferentes o Islam Makhachev e Ilia Topuria, para eles não se colidirem agora ainda. O Topuria odeia o Pimblett e o Pimblett odeia o Topuria. Eles são uma rivalidade real que acontece já há muito tempo. Sinceramente, o Topuria vai matar o Pimblett, mas vamos ver. Pode ser que tenha uma defesa do Volk, pode ser que tenha uma defesa do Merab. São os dois campeões que estão há mais tempo sem defender o cinturão. Nós não sabemos ainda, mas vai ser mais ou menos assim o final de ano no UFC. Ou seja, porrada, tiro e bomba. E o mais importante de tudo, 4 de julho de 2026, não marque nada para essa data. Cara, esse UFC, eu não sei nem se ele vai ter número, eu acho que não vai ser o UFC 330, eu acho que vai ser o UFC White House mesmo, sem número, porque ele vai ser um bagulho inédito, sem precedentes, e vai ser absurdo. Provavelmente o card principal vai ser esses dois caras aqui lutando. Essa luta aqui normalmente seria uma loucura, fora de cogitação, fora de bolsa pra pagar essa galera, porém, como eu expliquei, Jon Jones e McGregor estão aposentados e eles estão voltando, eles estão se desaposentando para lutar nesse evento. Eu acho que o McGregor vai conseguir de fato voltar ao foco, voltar aos treinos, parar de usar droga, parar de festar para voltar pro UFC? Eu acho que não. Eu acho que o McGregor no fim das contas vai usar disso aqui como uma peça de marketing para ganhar atenção para ele e tentar se lançar como presidente da Irlanda, mas quem de fato eu acho que vai lutar são esses aqui da esquerda. Jon Jones e Tom Aspinall, que é a luta que todo mundo quer ver há mais de 2 anos. E o Jon Jones, engraçado que ele tá enrolando tanto e agora ele conseguiu literalmente mais 1 ano para se preparar para essa luta. Eu acho que essa luta acontece sim, não pelo dinheiro, mas pelo legado, pela primeira UFC na Casa Branca, né? Não sabemos se esse evento vai se repetir, mas eu acho que isso acontece sim. Por último, quem é o GOAT de todos os tempos aí do MMA, não apenas do UFC? Quem que é o mais brabo? É Anderson Silva? É Khabib Nurmagomedov? É George St. Pierre? É Demetrious Johnson? No meu próximo vídeo sobre MMA, eu vou falar sobre o cara que eu acho que é o GOAT do MMA, não apenas do UFC, mas das artes marciais mistas. Se esse vídeo te ajudou e você decidiu que vai assistir o UFC com a pessoa que te enviou ele, deixa aqui o seu like e encaminha para outros amigos que você gostaria de que soubessem dessa fofoca do plot da novela mexicana do UFC, e eu te vejo do outro lado pro próximo conteúdo.